Batista, a chamada PIB. Mas a Juliana andando por aqui nos últimos tempos. Adivinhem para quê? Curso de pregadores. Ela sabe achar uma coisa boa. E por isso tem que trabalhar um pouco, né? Para mostrar o que aprendeu. Seja bem-vinda, Juliana. Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nosso amado Pai. Abençoa, Senhor, a palavra da Juliana nesta noite, Senhor, que ela seja ungida por Ti, para abençoar os nossos corações e em obediência a Ti, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É um privilégio poder estar aqui, né, de volta à minha casa. Afinal, foi aqui que eu comecei a caminhada cristã, né? Foi nesse altar que eu desci as águas, foi aqui que eu recebi o batismo, eu e meu amado esposo ali. Eu sou a Juliana, acho que muitos aqui não me conhecem, tem poucos aqui da minha época de início de caminhada, mas eu sou a Juliana, esposa do Aires, mãe do príncipe Davi, que está ali embaixo, e sim, Deus sempre me coloca, né? Faz parte da minha história a Igreja Batista em Meaípe. E quando eu saí daqui, eu saí porque a gente se mudou para a Praia do Morro. E Deus é tão bondoso e tão misericordioso que me colocou na mesma igreja que o pastor Antônio, na mesma célula que o pastor Antônio. Então, assim, Deus é perfeito em tudo que faz, né? E claro que eu não poderia deixar de aproveitar todas as oportunidades que Ele nos dá de crescer e desenvolver os dons e talentos que Ele nos concede, né? Então, hoje, eu quero agradecer ao pastor Antônio pelo convite de trazer a palavra, de ser um instrumento do Senhor, para falar e refletir com os irmãos a palavra do Senhor. E, nesse momento, eu queria convidar os irmãos a abrir 2 Timóteo, capítulo 2, a gente vai meditar os versículos 20 e 21. Todos encontraram? Amém? E a palavra do Senhor nos diz: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Hoje o Espírito Santo ministrou ao meu coração que a gente falasse um pouco da nossa identidade em Deus, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre que tipo de vaso a gente tem sido na casa de Deus. A gente tem sido vaso de honra, a gente tem se colocado, né, a serviço do Senhor, a gente tem se deixado usar. Então, a gente vive num tempo onde todo mundo quer viver o sobrenatural de Deus. Todo mundo quer ver, né, o agir do Espírito Santo, né, o manifestar de dons, talentos. Mas poucas pessoas resistem e se dispõem a passar pelo processo. O processo, né, de ser moldado, de ser prensado, né, de ser ali realmente argila ali nas mãos do oleiro, de deixar Deus tratar, deixar Deus nos moldar. Nessa noite, através da palavra de Paulo, que ele traz a Timóteo, pode passar para o próximo slide, fazendo favor. Pode deixar. O próximo, esse era o texto. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro de 2 Timóteo. Então, só para a gente contextualizar, Paulo escreve 2 Timóteo da prisão. E esse texto, né, esse livro, ele é praticamente um testamento espiritual ao jovem pastor de Éfeso. O autor, como eu já disse, é Paulo. Ele foi escrito entre 64 a 67 depois de Cristo, na segunda prisão romana. Destinatário é Timóteo, um jovem pastor de Éfeso.
O problema central dessa carta era a influência de falsos mestres que contaminam a igreja. Uma realidade que a gente vive hoje, né? E a metáfora dos vasos é a resposta, que é onde a gente vai meditar hoje. Como se manter útil a Deus em meio à corrupção doutrinária e moral. Então, se você já parou para pensar, quando a gente fala aqui, né, pelo texto, na casa há vasos não apenas de ouro ou prata, a gente imagina assim, que a gente está falando, né, ou de salvação, de quem é útil, de quem é honroso, de quem é honroso, mas não, o texto vem tratar o nosso coração sobre a utilidade no reino. O quanto a gente está disposto a servir, o quanto a gente se deixa ser usado pelo Senhor. Então, quando a gente pensa, quando Paulo retratou, ele trouxe essa parábola, porque era algo assim como todas as parábolas na Bíblia são o quê? Uma forma que Deus usou para trazer a mensagem de uma forma que ficasse fácil o entendimento. Então, quando a gente fala aqui no texto, Paulo trouxe o quê? O cotidiano de um lar. Então, a gente trazendo hoje para a nossa realidade contemporânea, a gente vai pensar o quê? Todo mundo tem em casa aquela louça mais arrumadinha, que às vezes a gente deixa ali guardadinha para usar numa ceia de Natal, dia que tem visita, né? Às vezes tem gente que tem taça de cristal, e já tem aquela louça Duralex, do dia a dia, pau para toda hora está ali na pia. Então, assim, aquela que fica ali mais escondida e aquela que está ali disponível, de fácil acesso. E qual dessas louças teriam mais valor? Qual que teria ali seu valor mais demonstrado na utilidade? Você consegue ver valor? A que fica guardada tem mais valor, por isso ela é preservada? Ou aquela que está ali sempre exposta, que a gente utiliza no dia a dia, teria mais valor? Então, Paulo, escrevendo essa última carta a Timóteo, né, ele, como eu já ministrei, ele estava em Roma, aguardando ali a sua execução. Era um momento assim dele passar os ensinamentos que ele tinha adquirido ao longo da caminhada. E nesse momento final, ele usou essa imagem do nosso cotidiano, uma imagem doméstica, onde todos poderiam facilmente entender a mensagem que ele ia falar. E quando ele fala numa casa, a gente pensa, o que seria a casa? A casa seria a igreja, né? E os vasos de ouro, os vasos de prata, de barro, seria o quê? A louça de porcelana e o Duralex seríamos nós, né? Nós somos os vasos. E a pergunta que ecoa nesse texto, que nos faz pensar, é que tipo de vaso nós temos sido. Como eu já falei, muitas vezes a gente quer ver o agir sobrenatural, mas poucas pessoas se dispõem a ser forjado no processo. Servir, ser purificado, exige um processo que, na maioria das vezes, é doloroso. E muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer, às vezes, o momento da glória, né? O momento da prova. Se a gente puder fugir do deserto, a gente quer passar rapidinho. Ficar ali 40 anos, a gente quer chegar na terra prometida, mas passar 40 anos no deserto, ninguém quer, né? Então, Paulo nos faz refletir sobre essas coisas. E Deus conhece cada vaso da sua casa. E quando Paulo fala sobre cada vaso de Deus, ele está sendo brutalmente honesto. Toda igreja, toda comunidade de fé, há diferentes níveis de irmãos compromissados com a obra. Então, a gente vê, alguns são como vasos de ouro. Estão sempre ali, resilientes a pressões, são confiáveis em qualquer situação, estão sempre prontos para o uso. Outros são como vasos rachados, frágeis diante das dificuldades, contaminados por pecados não tratados, que vazam o que recebem de Deus. Isso não é sobre salvação, não é sobre quem vai para o céu ou vai deixar de ir. Isso é sobre utilidade no reino de Deus. É sobre estar disponível quando Deus quer nos usar, ou estar guardado no armário, longe do serviço real. Deus conhece exatamente o tipo de vaso que a gente tem sido. Ele sabe se a nossa presença na igreja edifica, ou a gente é ali só mais um passivo. Ele sabe se a gente está na casa, mas se a gente está preparado para o uso. Ele sabe se a gente transborda a glória dele ou apenas absorve, sem nunca poder doar.
Que tipo de vaso a gente tem sido? Deus já sabe a resposta, mas a questão hoje que a gente vai meditar é a gente olhar honestamente para dentro e refletir. Que tipo de vaso a gente tem sido e que tipo de vaso a gente quer ser? A purificação é uma escolha pessoal. No versículo 21, a gente vê, deixa eu voltar aqui, se alguém se purificar. A primeira palavra é uma condicionante, se, ou seja, tem uma opção ali. Né? Todo o texto começa com essa condicionante. Deus pode, mas se você se dispor, se você se abrir, Deus nos santifica, mas a gente precisa se posicionar como quem deseja, como quem permite ser purificado. É uma parceria, ele tem o poder, mas nós temos a escolha. Do que precisamos nos purificar? Paulo se refere a erros. Se a gente vê o contexto de 2 Timóteo, ele fala das palavras vãs. Se a gente voltar alguns versículos aqui, vai estar no versículo 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. No contexto de 2 Timóteo, ele falava de palavras vãs e profanas, dos ensinos falsos e daqueles que se desviavam da verdade. Trazendo para a nossa realidade hoje, a nossa purificação envolve pecado, que nós muitas vezes não confessamos, e que contamina a nossa comunhão com o Senhor. Orgulho, vaidade, que nos impede de servir com humildade, distrações mundanas, que dividem nossa devoção, e doutrinas, que muitas vezes nos desviam da fé simples. A batalha que nós enfrentamos, ela é real. E muitas vezes a gente se prepara para uma batalha externa, para algo que está fora de nós. E, na maioria das vezes, a gente esquece que a gente enfrenta uma batalha diária, uma batalha interna. Quando escolhemos perdoar, em vez de guardar o ressentimento. Quando resistimos à tentação, mesmo quando ninguém está vendo. Quando priorizamos o reino, mesmo quando o mundo nos seduz. Quando oramos, mesmo sem vontade. Algum erro hoje que você está tolerando, pensando que não afeta seu serviço, mas que está te separando da sua decisão de se purificar hoje? Deus restaura vasos e os faz úteis. A gente pode ver na segunda parte do versículo 21. Vou voltar com a parte que a gente meditou agora. Se alguém se purificar, ou seja, se a gente se colocar, né, à disposição da purificação dessas coisas, será vaso para a honra. A primeira parte era uma condição. A segunda parte é uma certeza. Se a gente se purificar, se nós nos colocarmos no altar, se nós buscarmos a purificação, a gente vai ser vaso de honra. Aí não existe uma condição. Não é, se você se purificar, você pode ser um vaso de honra ou desonra. Não, você será um vaso de honra. Depois da purificação, a recompensa é certa. O santificado é útil. Ele não é apenas uma possibilidade, é uma garantia divina para quem se purifica. Ele é útil ao seu possuidor. É a sequência da frase aqui, do versículo 21. Né? Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor. Essa frase muda tudo. Porque muitas vezes a gente quer fazer o quê? A nossa vontade, né? Assim como eu falei, a gente quer chegar na terra prometida, mas muitas vezes a gente quer tentar uns desvios aqui e outros ali, traçar os caminhos, né? Pegar alguns atalhos e muitas vezes servir da forma com que a gente deseja, sobre a nossa direção. E esquece que a gente é o quê? Útil ao possuidor. Não somos donos de nós mesmos, somos propriedades de Deus. Ele quer nos usar. E não nos deixar guardados lá no cantinho do armário, lá para ser aquela louça do Natal.
E a nossa utilidade não vem do nosso talento. Deus não procura os mais capacitados. Ele procura os mais disponíveis. A história bíblica comprova. Moisés se sentia inadequado para falar, mas libertou uma nação. Isaías viu sua impureza, mas disse: eis-me aqui, envia-me. Maria se declarou serva do Senhor e gerou o Salvador. Pedro negou Jesus e foi restaurado, se tornou a coluna da igreja. Deus é especialista em restauração. Graças a Deus, Ele não faz acepção. O vaso rachado, esquecido, e até mesmo aquele desprezado, que ninguém dava nada por ele, se for lavado e redimido pelo sangue de Jesus, pode ser restaurado para a sua honra. Mas isso exige rendição total ao processo de purificação, confissão honesta dos nossos pecados e compromisso real com a santidade. O vaso não escolhe como ele vai ser usado. Ele está ali disponível para o Senhor. A nossa responsabilidade é estar limpos e disponível. Deus vai escolher quando, onde e como nos usar. Você tem sido tentado a servir a Deus do seu jeito, ou você tem se colocado como vaso para o que Ele quiser? Lembra, Deus capacita os chamados. Muitas vezes, a gente fica ali, Deus está nos chamando, e a gente fica ali, não, ministrar a palavra, isso é muita responsabilidade, isso aí deixa para outro, vou passar a vez. E a gente fica se escondendo ali no cantinho do armário, a gente fica escolhendo, a gente fica filtrando aonde Deus vai nos usar. E Deus está colocando na sua palavra que a gente deve estar o quê? Disponível. Porque Ele quer nos usar, da forma que Ele quer nos usar, aonde Ele quer nos usar. E muitas vezes a gente tem que vir não confiando na nossa capacidade, nos nossos talentos, a gente tem que vir 100% confiando que aquele que nos chamou é fiel para nos capacitar. Então, se Ele nos colocou em uma posição de líder de célula, de líder de ministério, para trazer a palavra, para louvar, aonde Ele quiser te usar, Ele vai te capacitar. E Ele vai colocar pessoas para caminhar com você. O preparo ao serviço é constante e é integral. Na terceira parte do versículo 21, a gente vê útil para o Senhor e preparado. Paulo não fala como se preparando, ele fala como algo presente, algo real, preparado. E estar preparado é um preparar contínuo, não é um preparar de última hora. Não é um preparar que, vou trazer a palavra, hoje eu vou sentar, vou montar ali, assim como a gente estudou, né, na escola de pregadores, vou montar um sermão. Não é pegar um texto simplesmente, é buscar se preparar, é buscar a intimidade com o Senhor no dia a dia, no cotidiano, no ordinário. A gente muitas vezes busca o extraordinário, mas esquece que o extraordinário de Deus se manifesta no nosso ordinário. O preparo acontece no secreto, na nossa oração diária, no estudo constante da palavra, no anonimato, no serviço fiel, na disciplina da santificação. E a Bíblia nos traz grandes exemplos desse preparo. José foi preparado no cárcere para governar o Egito. Moisés no deserto por 40 anos antes de liderar Israel. Paulo em Tarso, antes do ministério aos gentios. Jesus em 30 anos de vida oculta antes de 3 anos públicos. E a última parte do versículo traz para toda boa obra. Toda. Sem seletividade. Não tem essa aqui, eu sirvo para esse, mas não sirvo para aquele. É toda boa obra. Isso confronta com a nossa seletividade espiritual. Muitos querem ser usados em locais de destaque. Outros já querem ser usados naquele ali no anonimato. E se Deus te chamou, meu irmão, não se esconda do chamado do Senhor, não. Esteja disponível. Deixa Ele te usar. Deus quer vasos prontos para varrer um templo quando ninguém vê, discipular as crianças, o que muitas vezes não é reconhecido, visitar doentes no anonimato, sustentar ministérios que são esquecidos, evangelizar vizinhos sem glamour, a nossa célula, interceder sem ser notado.
Como eu já disse, o sobrenatural está no nosso ordinário. O poder de Deus se manifesta não apenas nos momentos especiais, como neste culto, mas quando alguém consagrado obedece no simples. Um abraço no irmão de consolação no momento certo, uma visita a quem está se sentindo sozinho, uma palavra de ânimo quando alguém precisa, a fidelidade nos dízimos e oferta, a presença constante no compromisso da igreja. Hoje Deus nos pergunta, nós estamos preparados para toda a obra ou apenas para aquelas que a gente considera importante? Há alguma área que ainda nos impede de estar totalmente prontos para servir? A escolha do vaso. A decisão está conosco. Eu já vou chegando ao final da mensagem para dizer o quê? A palavra de 2 Timóteo ecoa aqui. Se alguém a si mesmo se purificar, como eu já disse, é uma condição, é uma escolha a ser feita. O oleiro está pronto para moldar, limpar e usar. A decisão não está com ele, a decisão está conosco, que somos o vaso. Mas a gente tem que lembrar que, para que a gente possa ser usado, para que a gente possa ser instrumentos na mão de Deus, a gente tem que passar por 3 processos. A purificação. O vaso, ele precisa estar limpo. Deus, ele nos aceita apesar do pecado, mas ele não está lá conosco no pecado. Então, a gente tem que estar limpo, a gente tem que estar purificado. Não adianta a gente querer caminhar com o Senhor, mas estar ali vivendo no pecado. A gente precisa ser consagrado. A gente precisa se colocar nas mãos do Senhor, se deixar ser usado por Ele. E a gente precisa buscar a preparação. O vaso precisa estar pronto para toda boa obra. Talvez hoje você tenha chegado aqui e tenha se sentido cansado, esquecido, quebrado por feridas do passado, inadequado para qualquer serviço, contaminado por pecados não confessados. O oleiro não busca vasos perfeitos. Ele quer trabalhar nos vasos disponíveis. Muitas vezes a gente olha para as nossas dificuldades. O que nos impede de estar na presença do Senhor? O que nos impede de ser instrumento do Senhor? Mas Deus está procurando pessoas disponíveis para usar na sua obra. Deus quer vasos em nossa geração, não de ouro, não de prata, mas puros, úteis e prontos. Talvez, hoje, você sinta um chamado para interceder mais fielmente pela sua comunidade de fé, evangelizar um familiar, que muitas vezes a gente está até tentando evitar. Servir em um ministério que precisa de você. Liderar uma célula, usando como isso a sua experiência pessoal. Voltar a um serviço ministerial que talvez você tenha abandonado por uma mágoa, um ressentimento. Você pode continuar como está, ou pode responder ao toque do oleiro esta noite. E posso testemunhar a vocês que Ele é fiel. Ele não nos abandona no meio do processo. Cada pressão, cada aquecimento no forno, cada momento ali de se deixar moldar, pode parecer que estamos sendo destruídos. Mas tudo isso é parte do seu projeto de amor, para nos tornarmos um vaso de honra. Aqui na Igreja Batista, eu sei que tem uma linda história de fidelidade do Senhor, pois eu já vi vários vasos de honra serem moldados nessa casa. Mas Deus não é nosso Deus não é um Deus de passado. Ele continua chamando uma nova geração. Talvez hoje a gente se sinta quebrado, rachado, inútil. Mas lembra, Jesus tem o poder para restaurar e para te usar poderosamente. Sei que o pastor Antônio tem pastoreado a igreja com muita dedicação e amor. E eu creio que Deus quer usar essa palavra para levantar uma geração de vasos prontos para apoiar a visão que o Senhor tem dado a ele. Hoje, eu volto à minha IP, não para ficar, mas para lembrar que uma vez eu também me coloquei aqui como vaso e me deixei ser moldada. E hoje estar aqui servindo, levando um pouco da palavra do Senhor à igreja, é um privilégio. Que cada um de nós possa sair daqui hoje
com o coração rendido ao oleiro. Que possamos sentir vasos de honra, não pela nossa perfeição, não pelos nossos talentos, mas pela nossa disponibilidade. Deus, Ele não desperdiça processos. Tudo que Ele permitiu você passar na sua vida, todas as alegrias, todas as dores, todos os quebrantamentos e vitórias, tudo isso faz parte do projeto para te transformar num vaso útil. Você não precisa ser de ouro. Você precisa estar limpo, inteiro e nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar cada vaso representado aqui essa noite. E que a Igreja Batista, em Meaípe, continue sendo uma olaria onde Deus possa moldar gerações para a sua glória. E eu gostaria de convidar os irmãos para estar orando comigo. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Pai amado, obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigada por cada irmão que está aqui, pois o Senhor escolheu cada um para ouvir a sua palavra hoje. Obrigada por cada pessoa que se disponibilizou a vir aqui servir, a vir aqui ouvir o que o Senhor tinha para falar no coração dele. Abençoa também, Senhor, as pessoas que vão assistir essa ministração e continue falando ao coração dela. Quebra, Senhor, toda mágoa, quebra, Senhor, toda rigidez no coração, amolece, Senhor, tira, Senhor, das nossas vidas tudo que não vem de Ti, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua direção, que possamos nos colocar em Suas mãos, ó Pai, que possamos estar disponíveis para a Sua obra. Levanta, Pai, levanta ministro da sua palavra nessa igreja, levanta servos, levanta líderes de ministério, Senhor Jesus, que essa igreja possa impactar o bairro, a cidade de Guarapari, o estado do Espírito Santo, Senhor Jesus, que ela possa ser realmente um vaso de honra do Senhor, que todos que por aqui passarem, que todos que possam ter contato com cada membro aqui, possam sentir a Tua presença, Senhor, seja no falar, no agir, no pensar, que possamos ser testemunhas vivas do Seu agir. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E o que eu deixo para vocês é a frase que sigamos disponíveis nas mãos do oleiro, pronto para toda boa obra. Que Deus possa usar essa igreja e continuar moldando vidas e transformando Meaípe. Hoje eu saio daqui e levo um pouquinho dessa igreja. Então, por onde eu passar, por onde eu servir, por onde eu ministrar, eu levo um pouquinho da Igreja Batista em Meaípe. E eu gostaria de agradecer a todos os irmãos e peço que vocês também possam levar um pouquinho desse amor, dessa comunhão, desse acolhimento que eu senti ao chegar aqui a primeira vez. Eu não era evangélica, eu sou a única evangélica da minha família. E entrar nessa igreja, para mim, foi assim, sentir um aconchego de Deus. E essa igreja me acolheu em muitos momentos. Eu fui forjada muitas vezes aqui. E hoje poder estar aqui sendo usada, sendo vaso do Senhor, é um privilégio. E eu gostaria que todos os irmãos se disponibilizassem a viver o sobrenatural de Deus, a viver ser um vaso dele, a ser um instrumento dele na obra. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Uma boa noite. Deus abençoe.